Olá! Na disciplina de anatomia humana, o tema da aula é sistema urinário. O sistema urinário é um conjunto de órgãos envolvidos com a formação, depósito e eliminação da urina. É formado por dois rins, é formado por duas ureteres, uma bexiga e uma uretra. Então, essa é a formação do sistema urinário, ou seja, do conjunto. Os rins é o órgão excretor localizado na região posterior do abdômen, ou seja, na parte de trás, com formato faseoliforme, ou seja, ele tem um formato de feijão, sendo que o rim direito é um pouco menor que o rim direito, devido exatamente à anatomia dos órgãos dentro do abdômen. Vocês podem reparar aqui que nesse desenho mostra as pirâmides, a medula, que é essa região aqui, que é a medula renal, o córtex. Aqui está mostrando exatamente a veia renal, a artéria renal, a pelve renal, onde que é a região, ureter e o cálice maior, que é aqui. O rim possui três camadas, que é a cápsula fibrosa, a cápsula adiposa e a cápsula renal. Aí, falando já do córtex frontal, o rim é dividido em córtex renal, que é a região avermelhada, que é essa região aqui, ó, mais superficial, e possui também a medula renal, que é essa parte mais interna aqui, ó. O córtex renal é uma camada externa granular do rim, composta principalmente por glomérulos. Os glomérulos, inclusive, quando vocês olharem na parte de exercício, está lá nas terminologias explicando para vocês que são glomérulos. E os túbulos contorcidos, estendendo-se em colunas entre as pirâmides que constituem a medula renal. O córtex é a parte do rim onde ocorre a ultrafiltração. É uma região lisa, contínua, com um determinado número de projeções, que se estende para baixo entre as pirâmides renais, constituindo o parênquima renal. As pirâmides renais, elas são agrupamentos de ductos que coletam a urina formada nos néfrons. O córtex renal também contém os corpúsculos renais e os túbulos renais que descem para a medula. Já a medula possui cerca de 8 a 18 estruturas em formato de cunha, que são as pirâmides renais, que é o que eu falei exatamente, agrupamento de ductos que coletam a urina formada nos néfrons. Essa localização está localizada entre o córtex renal e a pelvis. A medula renal contém numerosos tubos coletores de urina. Nessa região existem milhares de néfrons. O que seriam esses néfrons? São tubos microscópicos onde o sangue é filtrado, produzindo a urina, e que executam essa ação. Quais os suprimentos de sangue nos rins? Como que funciona esse processo de suprimento de sangue nos rins? O sangue é conduzido até a artéria renal, que se divide em outras várias artérias cada vez menores. Vai se dividindo, chegando a artérias bem menores mesmo. Aí chegam aos néfrons e forma uma rede de capilar, que é os glomérulos, onde ocorre a filtração do sangue. A filtração glomerular, o que seria isso? Os néfrons, as funções dos néfrons, uma delas, existem 3 funções do néfrons. Uma delas é a filtração glomerular,
que seria isso? No glomérulo, a água e solutos de plasma que passa por filtração. E passam somente a água e os solutos, porque as células sanguíneas, plaquetas, essa filtração glomerular consegue bloquear, então não passa. E aí, o que seriam esses solutos aí? Aí seriam substâncias minerais, como glicose, aminoácidos, seriam também os íons, cálcios, entre outros minerais. Reabsorção tubular. À medida que a água e solutos passam pela filtração, o organismo ele começa a absorver, visto que tem bastante substâncias que são aproveitadas aí para o organismo. Então, seria 99% dessas substâncias para manter a concentração, a concentração adequada da corrente sanguínea. E aí tem também o processo de secreção tubular, que são as substâncias que são impróprias, elas são tiradas do sangue e são enviadas para a urina. Então, a urina é um material totalmente de excreção, ou seja, material que não serve. Aí, fazendo parte do sistema urinário, nós temos a ureteres, que tem aqui no desenho, mostra elas aqui, ó, de um lado e a do outro. Elas têm a função de transportar a urina da pelve renal até a bexiga, por meio de contrações peristálticas das suas paredes musculares. Lembrando que as contrações peristálticas é quando uma parte fecha, outra abre, uma fecha, outra abre. Fazendo esse movimento, mais ou menos esse movimento aqui. Um fecha, o abre. Um fecha, o outro abre. Isso é o movimento peristáltico das suas paredes musculares. Bexiga é um órgão muscular e elástico que tem capacidade de comportar mais ou menos de 700 a 800 ml de urina. Está localizado exatamente na região pélvica, então é abaixo do umbigo. Possui uma estrutura interna formada pelo trígono, que é exatamente uma região, e e na parte interna contém ósteo. Aqui nesse desenho aqui está mostrando mais ou menos a parte de dentro. Inclusive aqui os orifícios da ureter. A bexiga urinária existe duas aberturas, que as uretrais, nos contatos posteriores da bexiga. Ao redor da uretra, encontra-se músculos esfíncter interno e esfíncter externo. A micção, ou seja, a eliminação da urina, ocorre por combinação de contrações voluntárias e involuntárias. Olha aqui o esfíncter aqui, ó, mostrando exatamente o esfíncter uretral, nessa região aqui. A uretra é um pequeno tubo que vai da bexiga até o exterior do corpo. Na mulher, o tubo é bem menor. Olha aqui, esse aqui é exatamente feminino. Olha, o tubo é bem menorzinho. Já no homem, devido ao pênis, ele tem essa região da uretra tem cerca de 20 centímetros a mais, que é essa região aqui, ó. Exatamente do corpo do pênis. Ok? Espero vocês para a próxima aula.